Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui só para dar umas dicas sobre essa nova etapa de atividades assíncronas do nosso curso de Físico-Química Avançada, tá bom? Então eu fiz um cronograma lá no Classroom, que a gente vai seguir aquele cronograma da forma que está lá. Lá tem a data para vocês entregarem o material. A primeira parte que é copiar, né, as aulas. E eu já adianto aqui, eu acho importante vocês copiarem as aulas, pessoal. Está funcionando nessa modalidade remota desde que a pandemia começou, porque só assim vocês fixam mais os conteúdos, tá? Fixam mais os conteúdos, fica muito parecido com o que a gente fazia nas aulas presenciais, que se eu tivesse lá ministrando aula de CCT, vocês estariam copiando no quadro lá sem problema, né? Pois bem, então nesse caso, por isso que eu faço essa atividade, eu peço para vocês copiarem. Aconteceu em outros cursos aí, o pessoal copiou outras. Eles copiaram outras coisas, né? Pegaram um assunto lá na internet, num livro, não sei aonde, e colocaram lá para ver se eu não, né, como eu não acompanhasse as atividades de vocês, né? Na verdade eu acompanho e as aulas que para vocês copiarem são as videoaulas que eu estou passando. Não é porque as minhas videoaulas são melhores ou piores do que qualquer outro material, é porque existe uma sequência pedagógica. Então a coisa não é aleatória. Então se você pegar qualquer conteúdo de efeito fotoelétrico, de algum livro, de alguma coisa, vai estar lá uma sequência. A sequência do autor, né, do professor. Então não é a mesma sequência que eu pensei para vocês. Então vocês têm que ser, né, logicamente, fiéis às videoaulas e copiarem essas videoaulas para a formação de vocês, vai ser muito importante. Pode confiar. Então, como é que vocês vão dividir o tempo de vocês para vocês fazerem isso? Logicamente vocês vão ficar à vontade, mas aí eu calculei aqui as 4 horas por semana que vocês têm um compromisso no horário de vocês, 2 horas na segunda, 2 horas na quarta. Vocês podem assistir as videoaulas nesse horário e em um horário que vocês quiserem. Mas na minha cabeça vocês têm essas 4 horas por semana para se dedicarem a assistir as videoaulas, tá bom? Então, por exemplo, primeira videoaula, vocês vão assistir as videoaulas de Einstein, né, sobre o efeito fotoelétrico. Começa com o experimento de Philipp Lenner, para a gente entender o que é o efeito fotoelétrico, e depois vem a teoria de Einstein, tá? Vem lá explicando, tem exemplos, e depois em seguida tem a lista de exercício, que eu ainda vou postar daqui para amanhã, mas as videoaulas do efeito fotoelétrico já estão lá postadas na playlist, que inclusive está na sequência correta. Então vocês podem seguir na sequência correta lá, que vocês vão ver que as primeiras videoaulas são só sobre efeito fotoelétrico, tá bom? Então sigam aquelas videoaulas. Dúvidas, pode mandar para mim a qualquer hora no WhatsApp. Assim que eu puder eu respondo. Normalmente eu respondo rápido, tá? Só se eu não estiver dirigindo, algum imprevisto aí, mas geralmente eu respondo rápido. Então podem me acionar de segunda a segunda, não tem problema, tá bom? Ora, tem na sequência aqui, pessoal, a sequência que eu usei lá, a sequência cronológica dos acontecimentos, tá? Mas tem um acontecimento aqui que é o modelo de Rutherford, a teoria que Rutherford escreveu para o átomo, o núcleo atômico, que ele escreveu a partir de experimentos realizados por 2 estudantes dele, o Geiger e o Madsen. Para a gente fechar essa sequência aqui, eu vou mandar para vocês o artigo original de Rutherford. Estou mandando imediatamente quando eu mandar as listas, até amanhã. Esse artigo original, né, em inglês, vocês vão fazer a resenha dele. Por quê? Porque vocês vão entender direitinho, né, em que Rutherford se baseou. Será que os experimentos só foram com ouro? Né? Uma fina camada de ouro, né? Uma camada delgada de ouro? Ou se usaram outros metais? Tá certo? Só usaram radiação gama, né? Raios gama, ou usaram também raios beta? Tá? Quem fez o experimento foi Rutherford, ou como eu falei, os estudantes? O modelo de Rutherford é um modelo, né? O nome já está dizendo, é modelo, é teoria. Mas assim, muita gente pensa que nos livros textos tem o experimento de Rutherford. Não foi o experimento de Rutherford. Então esse artigo, o original, né? A fonte original, de 1911, pessoal, vocês vão traduzir e fazer uma resenha desse artigo, tá bom? Lembrando que não está na sequência lá que eu coloquei no Classroom, o cronograma, mas aí eu vou organizar aquele cronograma para inserir aqui só um artigo
entre efeito fotoelétrico e o modelo de Bohr. Tá? Então, quando acabar as videoaulas de efeito fotoelétrico, logicamente vem na sequência o modelo de Bohr, que foi em 1913. Eu coloquei aqui em 1911 só para lembrar vocês dois acontecimentos importantes em 1911, que foi o modelo de Rutherford e a conferência de Solvay. Uma coisa importante aqui que eu vou aproveitar para dizer para vocês é que no momento que Rutherford escreve o artigo dele, publica o artigo dele, onde ele era o único autor, ele não colocou, ele citou os experimentos do Geiger, do Madsen, ele citou experimentos de J.J. Thomson, foi o orientador dele, ele citou vários outros experimentos, mas o artigo foi original, né, monográfico, ou seja, só ele foi o autor desse artigo. Tá? E aí interessante, pessoal, vocês tendo acesso a esse artigo, porque naquela época, em 1911, ele já era prêmio Nobel. Outra coisa importante, Rutherford era prêmio Nobel, né, interessante, de Química. Ele não era prêmio Nobel de Física, porque foi pela a questão da radioatividade. Ele escreveu o primeiro livro de radioatividade. Madame Curie, Pierre Curie, né, Roentgen, Becquerel, todos eles aí já estavam trabalhando com radioatividade, mas quem escreveu a teoria, quem escreveu a matemática da radioatividade foi Ernest Rutherford, que tem um livro dele, Radioatividade. E aí, por conta dos estudos de radioatividade, ele ganhou o prêmio Nobel em 1908. Então, aqui em 1911, ele já era prêmio Nobel. Então, o modelo dele já tinha mais consistência, porque não era qualquer um que estava escrevendo. Era o aluno de J.J. Thomson, o ex-aluno, né, o ex-orientando de J.J. Thomson. Tá? Depois, o orientador de Niels Bohr. Tá? Então, essa sequência é muito importante a gente entender. Então vamos lá, 1913, Niels Bohr, tem lá as aulas, né, do modelo atômico de Bohr. Como é que surgiu? Ele se baseou em quê? Ele precisava provar o quê? Ele precisava explicar que experimento? Tudo lá está lá nas videoaulas de Bohr. Geralmente nos livros, textos, a gente vê uma forma mais resumida. Lá eu tentei mostrar as equações, os cálculos e a comparação com resultados experimentais, tá bom? Depois de Niels Bohr, vem em 1924, ou seja, quase 10 anos depois, entre Niels Bohr e de Broglie, ocorreram outros acontecimentos, como o modelo de Sumfeld, né? Entre outras tentativas de encontrar um modelo atômico que conseguisse explicar outros átomos, se não só o hidrogênio, que conseguisse explicar os outros espectros atômicos, se não só o espectro atômico do hidrogênio, que foi o que o Niels Bohr fez. Mas aí não teve sucesso. Aí, em 1924, finalzinho de 1913 para início de 1924, Louis de Broglie, francês, irmão de um grande físico na época que participou da Conferência Solar, a gente falou isso na aula, né? Maurice de Broglie. O Louis de Broglie, na tese de doutorado dele, propõe a dualidade da matéria. Aquela história que eu falei na aula passada, né, da simetria da natureza. Ora, se a luz é dual, a matéria não poderia ser dual? E com essa proposta, ele consegue reproduzir lá nas videoaulas, eu vou mostrar a vocês. Quando nós estudamos de Broglie, eu não sei vocês aí que estudaram, né? Alguns já pagaram introdução à mecânica quântica na graduação, mas geralmente quando a gente estuda nos livros, apenas mostra essa questão da simetria da natureza, mas não reproduz o modelo de Bohr a partir dessa nova concepção. Então, nas videoaulas lá, eu faço isso. Eu pego a ideia de Broglie e chego no mesmo modelo de Bohr. Porque aí é a prova de uma teoria. Porque o modelo de Bohr não deu certo para o átomo de hidrogênio, para explicar o espectro do hidrogênio. Então, se o de Broglie está correto, ele também tem que casar com o de Bohr, tá certo? Ele tem que casar com o de Bohr. Então, nesse caso aqui, todos eles aqui vai ter lista de exercício, né? Tá certo? Tem alguns exemplos resolvidos. E aí, tá faltando também, então tá faltando o artigo de Ernest Rutherford e tá faltando o princípio da incerteza de Heisenberg. E aí essa aula aqui eu vou gravar ainda, mas vocês ainda têm, né, uma semana de efeito fotoelétrico, tem o artigo original de Rutherford,
tem uma semana de Bohr. Então, antes de chegar aqui, tem também uma semana de Broglie, certo? Isso tudo para dar tempo, para vocês copiarem direitinho, fazer as de exercício, né? Estudarem bastante, agregar conhecimento, né? Tudo isso pensado, então existe uma sequência pedagógica pensada para vocês. Então, daqui para chegar em um de Broglie, muito antes do que isso, eu envio as videoaulas de Heisenberg, tá? Então, no cronograma de vocês que eu já coloquei lá, eu vou fazer uma adaptação, vou corrigir. Vou colocar um tempinho aqui para o artigo de Rutherford e vou colocar um tempinho aqui para as videoaulas de Heisenberg. Então, a gente vai estender o cronograma. Já falei com o Ezequiel sobre isso. Então, as videoaulas, as atividades assíncronas, elas vão consumir o mês de abril todo, e também a parte de maio, o mês de maio todo. Sempre no cronograma, toda semana entregar uma atividade, toda semana um conteúdo, tá bom? Para dar tempo direitinho, para ninguém acumular nada. Tá? Então a gente está faltando aqui o princípio da incerteza de Heisenberg e o artigo aqui. Então a gente vai alongar um pouquinho. Perfeito. Lembrando que o princípio da incerteza de Heisenberg, vocês vão ver quando chegar lá o momento, só para adiantar aqui o raciocínio, né? É exatamente o casamento da dualidade da matéria. Ora, se a luz é onda, é matéria, o elétron, que é matéria, não pode ser onda, e se é onda o elétron, se o elétron é onda, ele é matéria, mas tem comportamento ondulatório, e não só elétron, como no finalzinho da aula passada, quarta-feira passada eu falei para vocês, qualquer partícula, o mundo microscópico, ora se comporta como onda, ora se comporta como matéria, isso é definido como a gente discutiu, né? Então a dualidade da matéria, para isso, para que eu entenda o elétron assim, tem que entender, né, a incerteza de eu encontrar um elétron com muita precisão e saber também a velocidade dele. Tá? Então, o momento e a posição, quando a probabilidade de saber a posição do elétron aumenta, diminui a probabilidade de você saber a velocidade do mesmo, ou o momento do mesmo. E ao contrário é a mesma coisa, mas isso a gente vai explicar bem direitinho nas videoaulas. Mas eu quero dizer que o princípio da incerteza só existe se o elétron for dual. E o elétron só é dual porque a luz é dual. Tá bom? Só para a gente entender. Aí vem para cá, ó. Depois de Heisenberg, 1926, e os dois praticamente juntos também, Heisenberg também funda o que nós chamamos de mecânica quântica ondulatória. Ou seja, de Broglie diz que o elétron pode ser onda, além de matéria. Depois vem o experimento, que eu disse a vocês, né, de Davidson e Germer, o experimento lá nos Estados Unidos, no laboratório da Bell. Tá? Posso até enviar um material para vocês verem sobre isso. Então, antes mesmo de o experimento ser realizado e provar que o elétron é onda, que o elétron pode ser onda, Heisenberg e Schrödinger anteciparam e criaram a mecânica quântica ondulatória. Heisenberg, além do princípio da incerteza, entendendo que o elétron podia ser onda, ele também cria a mecânica quântica ondulatória, o elétron sendo onda. A mecânica quântica ondulatória matricial. E Schrödinger cria a mecânica quântica ondulatória, só que a partir de equações diferenciais. As duas teorias, que foram criadas de forma independente, cada um criou a sua, sem um saber que o outro estava criando, e publicaram os dois. Depois, mais na frente, Max Bohr, outro físico genial, conseguiu provar que as duas teorias davam o mesmo resultado. Ora, se o elétron é dual, Heisenberg, usando essa premissa, escreve uma mecânica quântica ondulatória. Schrödinger escreve outra mecânica quântica ondulatória completamente, com uma matemática completamente distinta. Um outro entendimento completamente distinto. Um matricial, outro diferencial. E Max Bohr consegue provar que as duas tinham o mesmo resultado. Como era mais fácil estudar, era mais fácil a aplicação
do método da teoria da mecânica quântica ondulatória de Schrödinger, essa que passou a ser usada por quase 100% dos físicos. E a de Heisenberg ficou interessante porque ajudou a provar que os dois estavam certos, ajudou a provar que Schrödinger estava certo. Então, todos aqui, ó, ganhou o prêmio Nobel de Física, 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 ganhou o prêmio Nobel de Química, ganhou o prêmio Nobel de Física, ganhou o prêmio Nobel de Física. Precisa dizer mais alguma coisa? Então essa sequência, pessoal, a gente precisa saber esse fundamento aqui, porque se hoje, quando a gente for ministrar uma aula de química, se a gente for falar de ligação química, se a gente for falar de explicar uma reação química, como eu já disse para vocês, se a gente falar da teoria de ligação de valência, de orbitais moleculares, de configuração eletrônica, um S2, 2S2, 2P6, se a gente for falar de qualquer coisa da química hoje, é tudo fundamentado na mecânica quântica. Não tem como você fugir disso aqui. Tá? Isso aqui é um assunto talvez que não seja tão interessante. Não. Qualquer aluno, qualquer professor de química, vocês todos aí, todos já graduados em química, né? Todos futuros mestres em química, quando vocês forem ministrar qualquer aula, que você fale de ligação química, né? A única teoria de ligação química que não está aqui é a teoria de Lewis. Interessante, ó, a teoria de Lewis é de 1916. Olha, 1916, ó, é antes de de Broglie. Então Lewis usou algo intuitivo e conseguiu explicar algumas informações. E a teoria de Lewis tem algumas aplicações interessantes. E que a mecânica quântica, depois de pronta, explica tudo que a teoria de Lewis já explicava. Só que de forma mais completa. Porque depois que, com a mecânica quântica, nós podemos calcular quantidade. Tá? Só para fechar aqui o raciocínio, pessoal, olha, um detalhe interessante. Ó. A teoria de Lewis conseguia dizer que a água, a molécula da água, era angular. Certo? A teoria de Lewis conseguiu explicar exatamente que a molécula da água era angular. Mas nunca que esse ângulo aqui é em torno de 105,5. Isso não. Certo? A teoria de Lewis poderia explicar que essa ligação química tinha o mesmo comprimento de ligação dessa ligação química aqui, porque os átomos eram iguais. Mas a mecânica quântica conseguiu calcular essa distância aqui. O comprimento real. Tá? Vamos supor aqui, vou chutar aqui o valor, viu pessoal? 1,2 Angstrom. 1,2 Angstrom. Isso aqui para a molécula da água e para qualquer uma molécula, tá? Da natureza. Então a mecânica quântica consegue calcular propriedades. Aqui eu estou falando de geometria molecular, parâmetros geométricos, mas eu falei para vocês no finalzinho da aula passada que a mecânica quântica calcula a distribuição de carga, a mecânica quântica calcula a reatividade, a mecânica quântica calcula o espectro de infravermelho, tudo teórico, viu? Calcula o espectro de ressonância magnética nuclear, calcula o espectro do ultravioleta visível, calcula o espectro Raman, calcula o espectro de micro-ondas, certo? A eletronegatividade, tudo, né? Everything, tudo. Tá? Então a mecânica quântica, ó, tem esse fundamento e foi aplicado na química, aí surge a química quântica, tá certo? Que Ezequiel, começando a partir de 1º de julho, tá? Ele vai fazer aplicações com vocês, né, de todas essas informações aqui. Aplicações com software, com programas computacionais, onde ele vai pegar sistemas químicos e vai aplicar e calcular essas propriedades que eu acabei de falar aqui. Tá bom? Então vai dar tudo certo, qualquer dúvida vocês já sabem. Me acionem no WhatsApp, tá? A gente tira dúvidas e estudem juntos. E no final, né, vai ser um sucesso total no aprendizado de vocês, eu espero. Confio muito nessa turma muito boa, viu? Um grande abraço e até breve.